como funciona a metodologia Lean Six Sigma na prática. Tenho certeza que você já viu bastante teoria, bastante gente falando de maneira muito utópica o que significa, como fazer, mas eu quero mostrar para vocês projetos práticos e a partir daí nós vamos mostrar como que isso funciona na realidade do mercado. Roda a vinheta e eu vejo vocês já. Fala pessoal, tudo bem? Carlos Sander aqui, eu sou Master Black Belt, CEO da Frons Educação, uma empresa voltada e especializada em Lean Six Sigma e melhoria contínua. E bom, o papo de hoje é sobre um case prático, né? Como que funciona na prática um projeto. Tenho certeza que muito do que vocês vão ver aqui talvez não seja uma extrema novidade, mas a estrutura, o formato de organização, isso sim pode ser algo diferenciado, tá? Antes de mais nada, já deixa aí o seu like, se inscreve no nosso canal, tá? E curta esse vídeo e compartilha, porque isso nos ajuda bastante. Eu vou jogar na tela aí para vocês, tem minha tela compartilhada aí com vocês, sobre um projeto desenvolvido, né, por um dos nossos alunos. Eu vou mostrar um projeto na indústria e vou mostrar um projeto na área de serviços também, para ter essa divisão, tá? Para não ter briga. Então, tem um projeto na área de indústria e tem um projeto na área de serviços. Esse texto está no blog nosso também, tá pessoal? Então, se vocês quiserem ter acesso, vocês conseguem ter acesso a essa análise. Só que aqui, o roteiro na prática que o profissional utilizou é o DMAIC, né? Então, vocês já devem conhecer, o DMAIC é um roteiro de definição, medição, análise, implementação e controle. Só uma ressalva que improve, né, do inglês é melhoria. A gente trata como ou melhoria ou como implementar, beleza? E aí eu tenho o case de aplicação, né? Primeiro ponto aqui. Equipe, né? Então o que significa isso? É difícil tocar um projeto de Lean Six Sigma sozinho, né? Então eu tenho ali um profissional Green Belt ou Black Belt que desenvolve o projeto, mas eu preciso ter uma equipe, né? Uma composição que me ajude a coletar os dados, a manter os resultados, tá? Então eu preciso disso daí juntamente comigo. Eu tenho a metodologia, né, utilizada, eu tenho os objetivos iniciais, que era a redução do tempo de desperdício, de custo e impacto ambiental. Aqui no caso o ideal é que a gente selecione um, né? Aqui eu estou resumindo o que eles fizeram, então tinham pequenos objetivos secundários e terciários também, mas o principal era essa redução do número de componentes, mas a meta principal era exatamente essa redução aqui do número de componentes produzidos, tá bom? Então esse é o principal. E aí o resultado final é que essa equipe, né, alcançou todos os objetivos com êxito. Então logo na etapa de define, né, o grupo acabou realizando o brainstorm para identificar os temas potenciais do projeto. Se vocês já estudaram algum treinamento com a gente, sabe que a gente fala que brainstorm não define projeto, mas ele pode ser uma etapa anterior para um posterior refinamento e escolha adequada, tá? Então, só uma separação aí. E aí, a partir dessa seleção, né, a partir do que foi surgindo ali, a gente teve uma seleção dos profissionais com várias ideias de projeto, incluindo melhoria de laboratório, enfim. Óbvio que a empresa vai focar naquilo que dá mais resultado. Então, quando eu seleciono um projeto de Lean Six Sigma, eu tenho que me atentar a o que é mais impactante para a empresa, o que é possível entregar, não é o que eu quero, tá? O que eu quero desenvolver, o que eu acho que é bom. É sempre focado nos benefícios para o cliente, para a voz do cliente, para a especificação do cliente e também, obviamente, alinhado com a empresa, os seus objetivos. E aí você começa a medir, né? Então o que você faz? Uma vez que você definiu o seu projeto, você mede. Nesse caso, o grupo aqui acabou estabelecendo uma meta bem ambiciosa, né, de 30%, passando de 149 mil para 104 mil componentes por ano. E aqui, olha que engraçado, né? Eles mostram em Pareto o número de ocorrências que nós tivemos com alguns problemas aqui na produção. Então não há instrução específica, perdas de processo, lote mínimo, material sem histórico, avaliação, né, de PP e PPK, que são performance, peças para avaliação. Então o Pareto, nessa etapa do projeto, me ajuda a priorizar. O que eu faço? Eu priorizo, né, aquilo que de fato é mais impactante. Olhando para esse gráfico aqui, eu vou focar em lote mínimo? Não, né, porque o número de ocorrência nesse caso foi bem menor. Então eu foco, nesse caso, nos dois maiores ali, perda de processo e instrução específica. Uma vez que você analisou o problema,
tá? Uma vez que você, na verdade, definiu e mediu esse problema, você parte para análise. E aí eles começaram a utilizar alguns diagramas. Ishikawa, né, começaram a definir ali qual era o problema de fato significativo, identificaram as causas principais, mas eu vou descer aqui no que é mais importante, tá? Onde você pode perceber, e depois que eu faço essa medição e definição do projeto, o que eu posso fazer? Analisar. Né? Então eu defini e medi, eu vou analisar. E aí eles utilizaram o Ishikawa, ferramentas ali de priorização. E depois que eu faço essa definição e medição, eu analiso. Uma etapa de análise. E aí eu pego o meu problema e falo assim, pô, bem legal, por que esse problema está acontecendo? Né? Qual é a causa raiz? E tem algumas ferramentas para isso. No caso deles, eles utilizaram o Ishikawa, que é uma ferramenta, um diagrama de espinha de peixe, para poder investigar a causa raiz. Uma vez que você definiu, mediu e você já pegou a causa raiz do problema, você propõe soluções, você constrói um plano de ação para poder implementar. Depois, pessoal, o resto é a manutenção. Então, olha só o resultado alcançado por eles, né? Eles começaram a mostrar antes da melhoria e após a melhoria. Como que isso acabou funcionando? O número de peças, né, de alta criticidade, média criticidade, baixa criticidade. Então, isso foi uma meta conquistada, né? O grupo conseguiu atingir, eles conseguiram, ó, meta de 32,9%, superando a meta de 30%. E houve uma redução, obviamente, em 57% nos custos de produção. Então, na prática, pessoal, é dinheiro no bolso. Na prática, é resultado expressivo para a empresa. Tá? É óbvio que aqui tem alguns trechos do projeto, até por conta de sigilo, né? A gente não pode divulgar tudo, mas eu vou mostrar para vocês agora de maneira até mais rápida o de Lean Six Sigma em serviços. E nesse caso, a gente está falando do redução no tempo de atendimento médio de uma empresa de TI. Mas o raciocínio, pessoal, é a mesma coisa. Tempo de atendimento médio, que é trabalhado como TMA, foi definido como um projeto, mensuraram o tempo médio entre janeiro e novembro, fizeram uma análise utilizando ferramentas de brainstorm, histograma, gráfico de Ishikawa, melhoraram com a implementação de 5W2H, matriz RACE, PDI e depois controlaram esses resultados. Onde que eles chegaram? De 696 minutos para 209 minutos. Tá? E aqui tem algumas imagens que ilustram um pouquinho do que eles fizeram. Matriz RUT na prática, né? Um plano de ação, tempo de atendimento médio em minutos, um pareto para identificar as causas, depois analisaram os 5 porquês, baseado na causa raiz, eles propuseram um plano de ação e o resultado veio, tá? Eles conseguiram sair lá de tempo de atendimento médio, né, que era a meta de 348 e conseguiram alcançar 209. Ou seja, eles superaram a meta. Pessoal, aqui o que eu quero mostrar para vocês é que o roteiro, a metodologia, ela funciona na prática da mesma forma ou de forma muito semelhante para os projetos, tá? Seja um projeto na indústria, seja um projeto no TI, numa área de serviços, no escritório de advocacia, não importa, num restaurante, você tem como implementar definição, medição, análise, implementação e controle. São 2 cases que a gente mostrou aqui para vocês, cases reais dos nossos alunos que colocaram em prática projetos de Lean Six Sigma, um Black Belt e um Green Belt. Se você quiser que a gente faça outras análises, Carlos, mostra pra gente a aplicação em tal setor, em tal área, comenta aí que a gente vai fazer esse vídeo com o maior prazer. Eu vejo vocês e até mais.